Paz, igreja! Levantamos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mais uma vez agradecer a Deus, Senhor nosso Deus, que nos proporcionou esta manhã de estarmos aqui diante da sua face para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Amados irmãos, gostaríamos antes de agradecer todo o trabalho desenvolvido até neste preciso momento. Acompanhamos aqui a apresentação dos cânticos e récitas. Todas essas práticas fazem parte para glorificarmos o santo nome do nosso Deus. A palavra de Deus nos convida, sempre que estivermos na casa do Senhor, devemos apresentar a Ele cânticos novos, cânticos que alegram o Senhor nosso Deus para a devida adoração. Convido a igreja, em gesto de agradecimento, tributarmos 3 fortes salvas de palmas. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, é chegado o momento mais alto do nosso culto para darmos o cumprimento do nosso programa. Ainda estamos na euforia do novo ano. Hoje é o segundo domingo. É motivo de grande alegria para saudarmos e louvarmos o nosso Deus, este que fez com que transitássemos do ano 2023 para 2024. Na verdade, é um momento de nós refletirmos toda a nossa entrega, toda a nossa obra que fizemos a favor do Senhor nosso Deus. Para aqueles que são acadêmicos, sempre que termina um ciclo de formação, há sempre aquele momento de exames. E nos exames temos os 3 resultados possíveis: aprovado, recurso e reprovado. E eu convido aos amados a fazerem esta autoavaliação daquilo que foi o nosso desempenho, a nossa entrega para Deus, nosso serviço para Deus. Se de fato estamos aprovados ou estamos no recurso ou então reprovados. Cada um faça esta avaliação. Amados irmãos, nesta manhã vamos refletir um pouco. A nossa abordagem do tema de hoje é justamente o obreiro aprovado. O obreiro aprovado. E teremos como a sustentação bíblica em 2 textos, a segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15. E depois também faremos a leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Timóteos 2, 15. Lemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Palavra do Senhor. Prosseguimos fazendo a leitura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 2. Lemos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza
abundou em riqueza sua generosidade. Palavras do Senhor. Amados irmãos, conforme acabamos de fazer a leitura nas Sagradas Escrituras, se por um lado Timóteo já era um obreiro, e porque este sempre acompanhou o apóstolo Paulo, era um jovem militante na palavra de Deus, naturalmente já possuía alguma experiência ministeriais, mas precisava trilhar no caminho de aperfeiçoamento. Amados irmãos, hoje Deus nos convida, independentemente de sermos dedicados na igreja, independentemente de sermos batizados, independentemente de termos algum domínio, nem que seja o mínimo da palavra de Deus, hoje a liderança da igreja também encoraja-nos a aperfeiçoarmos-nos na palavra de Deus, tal conforme o apóstolo Paulo instruiu ao jovem Timóteo. Devemos, sim, constantemente termos as nossas mentes abertas para o aprendizado da palavra de Deus. O Paulo apelou ao jovem Timóteo sobre esta necessidade de constantemente exercitarmos a palavra de Deus, até que seja um obreiro, naturalmente, que reúna as qualidades desejadas por Deus. Essas qualidades desejadas por Deus passam necessariamente por conhecermos a palavra de Deus, por praticarmos a palavra de Deus, por darmos o bom testemunho na palavra de Deus. Amados irmãos, esta vontade que o apóstolo Paulo demonstrou ao Timóteo, naturalmente é que Timóteo, tal como nós, aqueles que nos sentimos como obreiro, atinjamos o nível de certeza, a segurança e a coerência naquilo que falamos e ficarmos sem vergonha. Devemos dar este testemunho. Este é um caminho para todos nós crescermos no serviço do Senhor. Amados irmãos, por outro lado, no segundo texto que nós fizemos a leitura, nós vimos o apóstolo Paulo a dar bom testemunho à igreja da Macedônia. Mesmo no meio de tribulações, manifestaram a abundância de alegria. E segundo o texto bíblico, mesmo com a profunda pobreza que aqueles irmãos da igreja da Macedônia tiveram, mas superabundou a grande riqueza em sua generosidade. Amados irmãos, esse testemunho que o apóstolo Paulo faz da igreja da Macedônia, gostaríamos também que um dia a liderança da igreja desse esse testemunho para aquelas igrejas que naturalmente, apesar de várias dificuldades que estão atravessando, mas sempre superabunda a sua generosidade. A palavra de Deus nos ensina para que sejamos generosos. Amados irmãos, colocamos aqui uma questão. O texto fala de obreiro aprovado. O apóstolo Paulo aconselha o jovem Timóteo para que seja um jovem aprovado, para que tenha esse domínio da palavra de Deus. O que é ser um jovem aprovado? Essa é uma questão que nós vamos refletir. O obreiro aprovado, naturalmente, é aquele que serve. Todos nós nos sentimos como obreiros, quer os coristas, quer o nosso protocolo, a liderança da igreja, as mamás, nos 3 níveis, nos seus respectivos órgãos, nós somos obreiros. Na qualidade de obreiro, naturalmente, devemos servir na obra do Senhor. O obreiro é, antes de tudo, aquele que tem o temor no Senhor. Quando a liderança da igreja chama para o serviço, naturalmente, as tribulações são várias, as dificuldades são várias. Mas mesmo assim, ainda conseguimos encontrar irmãos irresponsáveis, podemos testemunhar isso ontem, que apesar de não terem os seus rendimentos regulares, fizeram todos os esforços de estarem aqui para atender o pedido.
Este sim é ser obreiro aprovado, porque é temente a Deus. E a palavra de Deus nos convida para sermos todos tementes a Deus para a obra do Senhor. Amados irmãos, ser obreiro é servir o reino de Deus. Devemos trabalhar, se juntar aos nossos irmãos para manter a ordem na igreja. Ser bom obreiro é cumprir com aquela rotina que nós temos na igreja. Quais são as rotinas que nós temos na igreja? A igreja tem tido várias atividades nos seus diversos órgãos. Naturalmente, um bom obreiro aprovado, é aquele que sempre que ouvir o convite, com alegria, manifesta esta vontade de participar no trabalho do Senhor. Ser obreiro, aquele obreiro aprovado, é um indivíduo que, quando se apresenta na casa do Senhor para a adoração, não apresenta trabalhos de improviso. Antes, porém, deve preparar-se convenientemente e apresentar este trabalho na face do Senhor com alegria, porque é um trabalho convenientemente preparado e este sim é um obreiro aprovado. Amados irmãos, nós temos acompanhado aquilo que tem sido esforços, quer por parte da direção da igreja, quer por parte da direção das senhoras, para que os obreiros se apresentem aprovados. E também, em contrapartida, temos acompanhado também aquele comportamento de abstinência quando estes irmãos ou estas irmãs são chamadas. Na verdade, a palavra de Deus, tal conforme o apóstolo Paulo fez referência à igreja da Macedônia, mesmo com tribulações, ou seja, a direção da igreja chama, não vem, isto é tribulação. Mesmo assim, temos notado aquela alegria, aquela paciência, quer a direção das senhoras, a direção dos nossos papais, em prosseguir para apresentar o trabalho naquele que os comissionou. Ser obreiro é ser aquela pessoa, aquele crente comprometido com a palavra de Deus. Amados irmãos, ser obreiro também, obreiro aprovado, é aquele crente, é aquela pessoa que se dedica em orações. Porque à medida que nós vamos nos dedicando em orações, nos aproximamos constantemente a Deus. É esta palavra de Deus que o apóstolo Paulo transmite ao jovem Timóteo para se apresentar a Deus. Devemos nos apresentar a Deus, sim, também orando para que constantemente estejamos na presença do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, o obreiro aprovado é aquele que se compromete em disposição, em dispor o seu tempo ao serviço do Senhor. Hoje em dia, notamos aqueles obreiros que naturalmente vamos aqui analisar se são obreiros aprovados ou não. Quando a igreja precisa, chama para o serviço, alega o serviço. Amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina a nos entregarmos de corpo e alma ao serviço do Senhor. Fazendo ao contrário, não se entregando a Deus, alegando serviço em contrapartida, amados irmãos, não estamos a ser o obreiro aprovado por Deus. Deus, naturalmente, não se alegra com aqueles que supostamente acham que são cristãos, mas não têm tempo para o serviço de Deus. Amados irmãos, conforme nós vimos a generosidade que o apóstolo Paulo testemunhou à igreja da Macedônia, estes irmãos não se satisfazeram entre eles. Esta generosidade é colocar os interesses dos outros em primeiro lugar em relação aos nossos. Amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina esta atitude. Por mais que estamos a passar por alguma dificuldade, devemos sempre nos apresentar na casa do Senhor com alegria, porque certamente o Senhor nosso Deus é dono de todas as coisas, o Senhor nosso Deus tudo pode e tudo faz. Amados irmãos, o obreiro aprovado
apresenta-se sempre de forma asseada, quer na igreja, quer na sociedade. O obreiro aprovado dá o seu bom testemunho, quer na igreja, quer fora da igreja. Um obreiro aprovado também é um bom cidadão. Ele cumpre com as normas estabelecidas pelo Estado e também cumpre integralmente com as orientações, os estatutos e os regulamentos da igreja. Este sim é um obreiro aprovado, aquele obreiro que o Senhor nosso Deus se alegra. Amados irmãos, o obreiro aprovado sempre omite as suas opiniões com base nas Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, para exercer esta função na igreja, ou ter esta atitude de obreiro aprovado na igreja, é necessário que cada um de nós se sinta que foi chamado. Temos ouvido de forma recorrente aos servos de Deus que todos nós fomos chamados, fomos indicados para dar o cumprimento de um propósito na obra do Senhor. Para tal, queridos irmãos, para que a obra do Senhor seja exercida conforme a palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor descrita nas Sagradas Escrituras, é necessário que devemos obediência na liderança da igreja. Amados irmãos, estas são algumas características de obreiro aprovado. Aquele obreiro, aquela vontade que o apóstolo Paulo tinha que o jovem Timóteo fosse, e transportamos isso na nossa era. Na verdade, todos nós estamos convidados, sempre que possível, e porque deve ser o nosso hábito, o nosso costume, de nos aprimorarmos na excelência da palavra de Deus, no aprendizado da Bíblia Sagrada. Porque um obreiro aprovado, independentemente de ter os mínimos conhecimentos possíveis da Bíblia Sagrada, não deve estar conformado. O aprendizado das Sagradas Escrituras, o aprendizado da palavra de Deus, que nos aproxima cada vez mais de Deus na sua santidade, é necessário que nós reflitamos, é necessário que nós estudemos constantemente a palavra de Deus para que nos sintamos verdadeiramente obreiros aprovados. O bom obreiro tem que ter confiança. Um bom obreiro tem que ser honesto, verdadeiro e pontual. Acerca da pontualidade, nós temos notado, temos acompanhado aos mais variados órgãos da igreja. Quando se indicam, quando se aponta uma data, uma hora de início de uma determinada atividade, naturalmente, muitas das vezes, alguns irmãos chegam atrasados. Chegando atrasado é o contrário da pontualidade. Se é o contrário da pontualidade, amados irmãos, fazendo a autoavaliação, não és um obreiro aprovado. Se não és um obreiro aprovado, o Senhor nosso Deus não se alegra contigo. Naturalmente, no dia do juízo final, não farás parte das promessas que o Senhor nosso Deus prometeu a todos aqueles que perseverarem até ao fim. Amados irmãos, o obreiro aprovado precisa necessariamente dar o bom testemunho, não se envergonhar, tal conforme o apóstolo Paulo aconselha. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Devemos sim dar o bom testemunho da palavra de Deus para que consigamos trazer outras pessoas na igreja para que estes se convertam e fazem parte do plano da salvação oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, ser um obreiro aprovado é saber ouvir também. Saber ouvir é uma atitude de um obreiro aprovado. Falar na hora certa. Esta também é uma das características de um obreiro aprovado. Se falarmos em contratempo, estaríamos eventualmente entrarmos em contramão e eventualmente entrarmos em contradição daquilo que eventualmente está sendo tratado. Por isso, as nossas intervenções, as intervenções de um obreiro aprovado, deve ser pontual e deve ajudar realmente aqueles que precisam.
Amados irmãos, um obreiro aprovado não se veste escandalosamente. Eventualmente, em algumas paragens, só se reconhece cristãos quando vão para a igreja. De segunda a sexta-feira, confunde-se. E a palavra de Deus nos ensina para que não sejamos confundidos. Tem sido a nossa petição a Deus para que não sejamos confundidos. E para que não sejamos confundidos, naturalmente, devemos nos vestir decentemente, tal conforme nos vestimos na igreja. Naturalmente, passamos também esse testemunho, quer no nosso local de trabalho, quer em outras esferas da sociedade, porque um bom cristão, um bom obreiro, é partícipe da sociedade, tem também esta responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento e da nossa sociedade. Amados irmãos, o obreiro aprovado tem a capacidade de esperar. Eventualmente, alguém acha que para ser um obreiro aprovado, para se empenhar na obra do Senhor, deve ter ou exercer uma determinada categoria ou função. Amados irmãos, não é por aí. Devemos sim saber esperar. Sabemos que a nossa igreja tem o seu dono, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É este que, à medida que vai notando a maturidade por parte dos seus obreiros, vão naturalmente serem atribuídos funções e categorias adequadas em função da sua vocação. Razão pela qual o bom obreiro tem esta capacidade de esperar no Senhor, porque sabe que ele se entregou a Deus e Deus naturalmente poderá lhe conduzir até onde achar que o irmão deve ficar aí para dar a sua contribuição na sua obra. Amados irmãos, existem ainda aqueles obreiros movidos pelas emoções e não esperam no Senhor. E nós temos exemplos de alguns irmãos por ter esta incapacidade de esperar. Infelizmente, tem outros destinos. Mas a palavra de Deus é amor. A palavra de Deus nos congrega. A palavra de Deus nos ensina a esperar. É esta incapacidade que o povo de Israel teve quando Moisés foi ao Monte Sinai pegar os 10 mandamentos. Apenas por 40 dias, o povo, infelizmente, achou que 40 dias era demasiado grande e não tinham a certeza se que Moisés voltaria outra vez diante do povo para que estes sejam conduzidos à terra prometida. Por esta paciência, por esta incapacidade de esperar, o Arão teve que ceder à pressão do povo, tiveram que construir um bezerro de ouro. Amados irmãos, nós devemos ter a capacidade de esperar. Aconteça o que acontecer, sabemos que a nossa caminhada está a ser conduzida por o Senhor nosso Deus. Eventualmente, em algumas paragens, ainda notamos, por essa incapacidade do povo esperar, o povo exigir da liderança da igreja para que sejam um pouco mais flexíveis em algumas normas. Amados irmãos, as normas estabelecidas pela igreja têm como base as Sagradas Escrituras e a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é imutável. Aquilo que está estabelecido, doa a quem doer, deve permanecer, porque vão de encontro com a Palavra de Deus, vai de encontro com as instruções contidas nas Sagradas Escrituras. Amados irmãos, o obreiro aprovado busca sempre uma direção de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, peça a Deus e o Senhor nosso Deus certamente vai dar uma direção certa para o seu próprio bem. Amados irmãos, quando um obreiro não tem a capacidade de esperar, ele cede à pressão do povo. E isso não está correto. É obreiro, mas não é um obreiro aprovado. Porque um obreiro aprovado mantém-se firme nos ideais que o Senhor nosso Deus
colocou diante da sua igreja. Razão pela qual hoje nós estamos aqui, somos o remanescente daquela semente que o Senhor nosso Deus semeou, e esta semente que hoje também está brotando os frutos. Estão brotando os frutos porque naturalmente, tal conforme o apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo, de apresentarem-se a Deus de forma constante, de ter o domínio da palavra de Deus, então os frutos estão brotando, as sementes lançadas do remanescente estão brotando frutos, e hoje, à medida que o tempo vai passar, a igreja está a aumentar em termos de número e em termos de qualidade. Muito obrigado. Amados irmãos, um obreiro aprovado é temperante. Um obreiro aprovado sabe esperar o tempo de Deus quanto necessário. Um obreiro aprovado suporta os fracos e os imaturos. Amados irmãos, em Romanos 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, aos vários órgãos existentes na igreja, eventualmente, um ou outro irmão, ou tantos outros, têm se demonstrado imaturos na obra do Senhor. Têm se demonstrado fracos na obra do Senhor. E a palavra nos aconselha de levarmos, torná-los estes fracos e imaturos fortes, torná-los esses fracos e imaturos para que estejam fortes e firmes na palavra de Deus, para que caminhem firme rumo à terra prometida. Amados irmãos, o verdadeiro obreiro aprovado não é fraco, porque este conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus lhe fortifica. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ele tem a certeza que existe um Deus, aquele Deus que fez o céu e a terra, por mais que esteja passando por tribulações, tal conforme a igreja da Macedônia passou, mas apresenta-se a Deus sempre com alegria, porque tem a plena certeza que está ao serviço do Senhor, e é este Senhor que naturalmente vai lhe dar o devido galardão. Amados irmãos, o obreiro aprovado é chamado para ensinar e orientar os seus irmãos. Temos notado essa prática por parte da liderança da igreja. Incentivar não só aqueles que são sacerdotes, mas todos os cristãos possíveis. Temos recebido esse incentivo para que todo cristão esteja preparado e, naturalmente, quando a igreja precisar, já sabe onde tirar, porque este irmão está preparado na palavra de Deus. Nós que temos esse conhecimento,
que temos essa vocação de ensinar e orientar os outros irmãos na palavra de Deus, devemos fazê-lo com amor, devemos fazê-lo com alegria, porque fazemos-lo em nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, os obreiros maduros na fé, geralmente, tal conforme nós já dizemos, estes suportam os fracos e imaturos na fé. Só assim a igreja é edificada e cresce na graça e no conhecimento. Precisamos partilhar a palavra de Deus para que a igreja cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amados irmãos, suportar os fracos e imaturos não significa tolerar o pecado destes. São coisas completamente diferentes. Mas sim, devemos ajudar os imaturos e aqueles irmãos que estão fracos, devemos ajudá-los na palavra de Deus, para que estes também se tornem fortes, para que amanhã também estejam à altura de suportar os outros fracos. Só assim teremos uma igreja sadia, uma igreja sã, uma igreja santa, presente na presença do Senhor nosso Deus. O obreiro aprovado faz a obra com a humildade. Amados irmãos, a humildade é uma das principais características de um obreiro. Este ensinamento de humildade foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. É esta humildade também que o apóstolo Paulo faz referência em Filipenses 2, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Palavras do Senhor. Amados irmãos, o fato de nós estarmos a ajudar os imaturos, os fracos, isso não nos dá o direito de nos vangloriarmos. Antes, pelo contrário, devemos cada vez mais se humilhar, porque estamos a fazer esse trabalho em nome daquele que nos comissionou esta missão de ensinar o mundo, para que nós sejamos a luz do mundo. Essa luz ilumine ainda aqueles que não têm naturalmente esta lâmpada acesa rumo à terra prometida. Amados irmãos, um obreiro soberbo, um obreiro inseguro, um obreiro ciumento, este obreiro não confia na sua liderança. Este está a agir à margem dos ensinamentos da palavra de Deus. Porque estas são as características de um obreiro não aprovado. Um obreiro que está reprovado. Nem se calhar o recurso tem direito. Para aquele que afronta a liderança, este é um tropeço, impede naturalmente o crescimento da igreja. Devemos ser, sim, obreiros aprovados, dispostos a contribuir para a edificação da casa do Senhor. Um obreiro aprovado por Deus tem como característica principal a humildade, tal conforme diz. É esta humildade que nós temos notado por parte da nossa liderança. Suportar aqueles irmãos que se abstêm em cumprir determinados regulamentos, em cumprir determinadas orientações, mas notamos sempre esta humildade por parte da liderança da igreja em convidar, em não se cansar, em motivar, para que naturalmente aqueles fracos, aqueles imaturos, aqueles que de forma recorrente vão se abster ao serviço do Senhor, e temos notado esta capacidade de humildade por parte da liderança da igreja em continuar a chamar os irmãos para o serviço. Este é um exemplo que deve se passar aos variados órgãos da igreja, quer por parte da direção dos papais, por parte da direção das mamães, por parte da direção da juventude. Nas nossas organizações devemos ter sempre esta humildade, porque estamos a fazer o trabalho em nome do Senhor. Amados irmãos, sejamos todos obreiros aprovados.
o Senhor nosso Deus nos convida. Devemos estar abertos para aprendermos cada vez mais a palavra do Senhor. Temos no nosso seio responsáveis que de forma recorrente, de forma constante, têm levado esse apelo. E naturalmente, estes apelos que foram levados a cabo no ano passado, hoje, em 2024, devemos fazer uma autoavaliação. Se realmente cumprimos, somos sim obreiros aprovados. E se cumprirmos a 50%, claro que vamos a recurso. E se estivermos abaixo disso, amados irmãos, estamos reprovados. Não é essa a vontade do Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus deseja que todos os cristãos, no final de cada ciclo, sejam considerados aprovados, porque Deus se alegra com todos aqueles que fazem o seu trabalho com alegria, apresentam o seu trabalho a Deus com alegria. Este sim é um obreiro aprovado. Estamos a começar o ano, é o momento de renovarmos as nossas forças, é o momento de refletirmos qual foi a nossa produção no ano 2023, é o momento de fazermos esta autoavaliação e, em função dessas características mencionadas, se nós nos consideramos como obreiros aprovados, ou então obreiros que foram a recurso, ou então obreiros reprovados. Enquanto a vida, segundo a palavra de Deus, devemos sim procurar nos apresentar a Deus como o obreiro aprovado. Que este ano de jubileu sejamos todos um obreiro aprovado. Que vamos aproveitar o máximo possível o nosso tempo ao serviço do Senhor. Que sejamos obedientes, que tenhamos amor, que sejamos generosos. Com essas poucas palavras, gostaria de terminar aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.